Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam maravilhosos, porque eu estou muito bem. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, compartilhando interpretações, e o tema de hoje é como conquistar um dom na parte de Deus, seja o dom de línguas, seja o dom de visão, seja qualquer outro dom que você esteja buscando. Amém? Então, vem comigo que nós vamos ver e eu vou dar algumas dicas para vocês de como alcançar alguns desses objetivos. Amém? Então, vamos lá. Amados, o que nós devemos entender quanto a isso é que para nós se aproximar de Deus, estar íntimo de Deus, é necessário que a gente alcance um determinado nível de santificação ao Senhor. E para isso acontecer, é necessário alguns processos. Talvez pode ser rápido ou pode ser um pouco mais lento, depende de como você vai buscar, depende de como você vai estar na presença de Deus. Tudo isso vai depender somente de você. E para esse vídeo eu separei dois temas, porque o terceiro tema eu vou deixar para um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Então o primeiro tema vai ser santificação e purificação. O segundo tema é alimento e adoração. E o terceiro tema é recebendo o poder de Deus. Antigamente, para você ter aproximação de Deus, para você se aproximar de Deus, era necessário que um sacerdote oferecesse um sacrifício para que você fosse perdoado diante de Deus. Então existia o tabernáculo. Deus pediu para Moisés fazer um tabernáculo, conforme ele havia visto no céu, e Moisés fez esse tabernáculo. E este tabernáculo era dividido em três partes. A primeira é o átrio, o segundo é o lugar santo e o terceiro compartimento era o santo do santo, o lugar santíssimo. Então no primeiro compartimento existia ali o altar de sacrifício, onde o sacerdote oferecia os sacrifícios dos animais, e existia também a pia de bronze, que era onde os sacerdotes se lavavam as suas mãos e os seus pés. E no lugar santo, quando nós entramos, do lado direito existia a mesa da preposição, do lado esquerdo no meio existia o candelabro, ou a menorá, ou o castiçal, e centralizado no meio, mais à frente, estava ali o altar de incenso, aonde era feita a adoração, aonde os sacerdotes ofereciam ali, queimavam incensos aromáticos, e aquele incenso subia como um cheiro suave até as narinas de Deus. E no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, estava ali a arca da aliança, aonde Deus derramava o seu poder e consumia o sacrifício que era oferecido pelos sacerdotes uma vez por ano. Era uma vez por ano que os sacerdotes faziam o sacrifício de todo o povo e chegava de frente da arca e oferecia ali a expersão de sangue, e aonde o Senhor manifestava o seu poder, a sua glória, e o pecado do povo era perdoado. Considerando que você já aceitou a Cristo, considerando que você já faz parte de um ministério, considerando que você já está em Cristo Jesus, o primeiro passo para a gente iniciar a aproximação de Deus é a remoção das nossas impurezas. Nós precisamos, antes de mais nada, remover tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que aos olhos do Senhor é abominável, tudo aquilo que desperta uma ira em nosso Deus. Nós não conseguimos ir adiante sem antes nos purificar. Nós não conseguimos entrar no lugar santo sem antes nos purificar. E como que nós vamos poder fazer esta purificação? Oração atrás de oração, jejum atrás de jejum. Isso é um passo importante para você se purificar. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai conseguir tirar todas as impurezas, tudo aquilo que desagrada a Deus sem a oração. Porque através da oração você vai afastar o maligno
que estava fazendo você pecar, que estava fazendo você fazer coisas que desagradam aos olhos do Senhor. Somente pela oração e pelo jejum você vai conseguir afastar as obras de Satanás de você, as obras do mal, os espíritos malignos que estavam contigo para que você estivesse pecando, para que você esteja fazendo as coisas que desagradam aos olhos do Senhor. É só com a oração que você vai conseguir fazer isso. Não existe outra forma. Você vai ter que orar, você vai ter que se purificar com a oração e com o jejum. Com o jejum, você vai matar a sua própria carne. Você fazendo o jejum, o que você vai estar fazendo? Você vai estar abatendo os desejos da sua carne, da sua alma, e vai fazer com que o Espírito, ele tome uma posição maior. O Espírito, ele tome um controle maior de você. E aí você não vai passar a pensar como um homem carnal, como uma pessoa carnal. Você vai passar a pensar como o Espírito, como o Espírito Santo. Essa parte de purificação, quem vai lhe ajudar todos os dias vai ser o Espírito Santo. É Ele que vai te dar coragem, é Ele que vai te dar ânimo para você se purificar, para entrar no lugar santo. O porquê que isso tem que acontecer? A aproximação diante de Deus, ou para receber os dons de Deus, é necessário que a nossa casa, ela esteja limpa. O nosso Deus, Ele antes de fazer morada em nós, Ele primeiro tem que fazer uma limpeza na casa. A casa que eu digo nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se aceitamos a Cristo, devemos viver como homens santos. Se aceitamos a Cristo como nosso Salvador e queremos que o Espírito Santo faça morada em nós, é necessário que nós vimos deixar a casa limpa. É necessário que nós vimos nos purificar a cada dia. Por quê? Para que os inimigos, né, os nossos inimigos, para que os demônios não venham a achar espaço em nós e fazer com que nós venhamos pecar dia após dia, ou cair em tentação com as astutas ciladas do diabo. Por que eu estou falando isso? Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O que o inimigo quer é te destruir. O que o inimigo quer é que você não conheça o poder de Deus, é que você não conheça as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. E nesse processo de purificação vai ser um pouco pesado, vai ser um pouco difícil. Se você for orar pela madrugada, vai ser difícil. Se você for orar à noite, antes de dormir, vai ser difícil. Se você for orar de manhãzinha, vai ser difícil. Tudo no início é difícil. Então é necessário passar por esta fase, é necessário que nós nos purifiquemos a cada dia, jejuamos, matamos a nossa carne para que o Espírito Santo venha começar a tomar conta de nós, para que o Espírito venha passar a pensar por nós, ou nós passar a pensar com o Espírito Santo. É necessário que eu e você nos purifique para alcançar qualquer dom da parte de Deus. Após você se purificar, após você reconhecer que é pecador, após você passar por esse momento de purificação e sacrifício, que é o reconhecimento, né, que Cristo, ele morreu por ti, o que você vai fazer? Qual é o próximo passo? O próximo passo é você entrar no lugar santo. É aonde você vai encontrar alimento, é onde você vai receber a iluminação do Espírito Santo na sua vida, e é onde você vai oferecer algo maravilhoso para o Senhor, uma adoração, um louvor. É onde você vai fazer com que as suas obras elas subam como um cheiro suave até as narinas do Senhor. Tudo isso para você receber a aproximação de Deus. Tudo isso para que Deus, ele venha estar contigo e você venha receber os poderes do Senhor que está preparado para ti. Amém? Como que vai acontecer? Essa é uma parte um pouco ainda mais difícil, porque cada vez que estamos nos aproximando do Senhor, as coisas ficam mais difíceis para nós. Só que, se você fez o passo anterior, que é a purificação,
certinho, se você está fazendo certinho, eu tenho certeza que agora para você vai ser um pouco fácil. Agora, você não vai conseguir se aproximar tanto de Deus se você não se purificar. Não adianta você entrar no lugar santo, querer oferecer um melhor louvor, querer oferecer uma melhor pregação, querer oferecer algo para o Senhor, sendo que você não está purificado, sendo que dentro de você ainda precisa ser limpo alguma coisa. Amém? Amados, quando nós entramos no lugar santo, nós damos de cara com a mesa da preposição, aonde está ali os 12 pães que representam as 12 tribos, ou seja, que representa ali a provisão, o alimento diário que Deus estava dando para o povo lá no deserto. Era por isso que esses 12 pães estavam ali. Então, quem é o nosso alimento hoje? É Cristo. Jesus Cristo, Ele é quem? A palavra. E nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias. Nós precisamos nos aproximar de Deus para conhecer a Deus, para conhecer o Espírito Santo, para conhecer a Jesus. É pela palavra, é pela leitura, é pela meditação, é pelo estudo da palavra que nós vamos conhecer Deus. Vamos conhecer um pouco do que Ele faz, do que Ele fez. É pela palavra que você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. É onde Deus vai conversar, é onde você vai conversar com Deus. É pela palavra. Na palavra você vai entender mais sobre o processo que você está passando. Se você não tem uma leitura constante da palavra, se você não procura conhecer o Deus que você está servindo, como você vai pedir alguma coisa para Ele? Como que você vai querer algo da parte dele, se você não sabe que Ele é capaz de te dar? Então, para isso, é necessário que você conheça o Deus que você está servindo, o Deus que você está professando. Amém? Então, leitura da palavra, meditação, estudo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenda as Escrituras por completo. Você vai conhecer o Deus que vai lhe entregar aquilo que você tanto almeja. A segunda coisa é quando nós fazemos isso, automaticamente o Espírito Santo ele já começa a tomar conta da nossa vida e nós conseguimos transparecer isso de uma forma bem clara para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando o Espírito Santo ele está conosco, nós nos destacamos no meio de muita gente, porque o brilho do Espírito Santo que habita em nós, ele faz a diferença aonde quer que você esteja. Ele ilumina o ambiente em que nós viemos estar. E aonde existir trevas, você vai ser luz. Aonde existir algo que tente as coisas do mal, você vai ser a luz, você que vai se destacar ali na frente, na presença de Deus. E a próxima etapa é a forma com que você vai adorar a Deus, a forma com que você vai se achegar a Deus. Nesse momento você vai precisar oferecer uma melhor adoração para Deus, você vai precisar oferecer um melhor culto ao Senhor, você vai precisar oferecer, e constante ainda, uma melhor purificação, jejum. Essas etapas não podem parar, elas devem correr conforme você esteja se aproximando de Deus. Quanto mais próximo de Deus você ficar, mais você vai ter que se purificar, mais você vai ter que se alimentar da palavra, mais você vai ter que adorar, fazer algo para o Senhor. E aí entra a parte da comunhão com Deus. É aqui que entra a parte em que você vai mostrar verdadeiramente para Deus a sua comunhão, tanto com Deus quanto com os seus irmãos em fé. E como isso vai acontecer? Através do companheirismo, através da participação nos cultos, através da contribuição ao próximo. É com isso que você vai mostrar para Deus que está disposto a receber o dom, que está disposto a buscar o dom que você tanto almeja. Se você não é um companheiro, se você não participa de cultos, se você não vai à igreja adorar a Deus, se você não contribui para a obra de Deus,
o porquê que você está se matando, o porquê que você está buscando tanto, sendo que você não tem uma vida de intimidade com Deus, sendo que você não faz nada para as obras de Deus. Então é necessário que você, além de fazer os passos anteriores, você tem que prestar um melhor culto ao Senhor através da comunhão com Deus e com os seus irmãos. Amém? Então, companheirismo, participação no culto, contribuição ao próximo e contribuição com Deus. Pastor, mas não é necessário eu estar na igreja para receber o dom de Deus. Eu vou mostrar para você na Bíblia que é necessário sim você participar dos cultos, é necessário você oferecer um culto agradável a Deus, é necessário você estar em comunhão com Deus, é necessário para que Deus ele venha reconhecer você, para que você venha prestar um melhor culto, para que você venha ter força para prosseguir, é necessário. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso foi Paulo dizendo à igreja de Tessalônica. E olha o que a Bíblia diz ainda em Eclesiastes, capítulo de número 4, do 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e levantar-se. Mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então nós vimos aqui que se você está em uma igreja, se você está em um ministério, eu tenho certeza que você não vai estar sozinho. No momento em que você estiver fraco, alguém vai chegar lá e vai conseguir te resgatar novamente. Agora, se você acha que não deve ir à casa de Deus, você quer fazer o processo sozinho, quando você cair, quem vai te ajudar a se levantar? Quem é que vai estar ao seu lado para te encorajar a prosseguir? Ninguém. Então você está na igreja, é realmente necessário para que você venha ter força, para que você venha persistir, para que você não venha desistir do que Deus ele tem preparado para ti. E nesse processo, outra coisa que nós devemos mudar é os nossos hábitos. Aqui é o momento em que a gente vem fazer a nossa autocorreção. É aqui que nós vamos nos corrigir. Por quê? Porque nós temos alguns hábitos, alguns costumes que nós praticávamos quando não estávamos na presença de Deus. Alguns costumes quando nós aprendemos lá no mundo que na casa de Deus não será aceito por Ele. Deus ele não vai aceitar alguns costumes, alguns hábitos que nós estávamos praticando fora. E eu vou citar aqui alguns e vamos ver o que a Bíblia ela consegue nos auxiliar. Primeira coisa, a mudança do nosso caráter, ela vai ter que mudar. A obediência, ela vai ter que estar em primeiro lugar, você vai ter que ser uma pessoa obediente. Se você fala gírias, você vai ter que parar de falar gírias. E outra, se você fala palavrão, você vai ter que parar de falar palavrões. Se você fala na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, aonde quer que seja, se você fala gírias, o importante é Deus ele ver você e você não consegue fugir, não consegue se esconder de Deus. Talvez o pastor da igreja pode não ver, os irmãos da igreja podem não ver, mas a questão aqui é individual, é você e Deus. Você tem que mostrar para Deus que você mudou. E esse trabalho é um pouco árduo, porque você vai ter que se autocorrigir. É muito difícil você fazer isso, porque quando você errar, automaticamente você vai ter que se repreender, automaticamente você vai ter que se corrigir.
e é um processo difícil e pode ser que seja um pouco lento. Então, se você fala gírias, quando você fala gírias, você vai ter que se corrigir sozinho. Você vai ter que aprender a falar como um homem de Deus, sem gírias, porque o homem de Deus não fala gírias, ou mulher de Deus. Palavrões, palavras torpes, não pode existir no seu vocabulário. Palavra torpe, gírias, é para pessoas que têm um vocabulário muito fraco. É para pessoas que estão distantes de Deus. É necessário que nós venhamos eliminar essa parte do nosso contexto, do nosso vocabulário. Amém? Vamos ver o que a Bíblia ela diz a respeito. Efésios, capítulo de número 4, o verso de número 29, está escrito assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. Então, não saia da sua boca palavras torpes, mas saia palavras para promover edificação ao seu próximo. E eu tenho certeza que palavras, gírias, palavrões, não vai edificar ninguém, não vai promover edificação em ninguém. Então, você deve retirar do seu vocabulário. 1 Timóteo 3:8 diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçoso de torpe ganância. Em 1 Samuel, capítulo de número 15, o verso de número 22 e 23, está escrito: porém respondeu Samuel: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Isso foi ele falando para Saul. Então, nós devemos ter obediência, nós devemos remover gírias do nosso vocabulário, remover palavras torpes do nosso vocabulário. Nós temos que mudar o nosso caráter para se aproximar de Deus. Outra coisa que deve ser mudado em nossa vida, que é usos e vestimentas na casa de Deus ou aonde quer que você esteja. Por que isso acontece? Porque a partir de agora você precisa viver e se vestir como mulheres de Deus, como homens de Deus, para que não haja lascívia dentro da igreja, para nesse caso você produzir emoções sexuais ou promover sedução para o seu próximo. Rotinas, conversa com o seu Espírito Santo tem que haver, criar intimidade com o Espírito Santo. E para finalizar, você também vai precisar de campanhas com o objetivo de ser batizado. Você vai precisar buscar isso com a fé. Você vai colocar isso como seus objetivos. Claro, cumprindo todos os outros requisitos que eu passei para você aqui. Vai ser primordial para você alcançar o poder que você tanto quer. E no próximo vídeo eu vou falar a respeito do lugar santíssimo. No próximo vídeo eu vou falar a respeito do lugar santíssimo. E lá nós vamos ver que Deus, ele vai derramar sobre nós o poder, caso as nossas obras forem aceitas diante dele. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Curta esse vídeo, comente nos comentários aí a sua opinião. E no próximo vídeo nós damos continuidade, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Amém? Então, até o próximo vídeo.